Hoje é Dia dos Pais, então por que não contar algumas histórias que envolvam papais? Por isso, eu separei algumas histórias do Reddit envolvendo papais que eu vou contar pra vocês hoje. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor! Oi, gente! Oi, gente, nada, bota sua lapela, querido. Oi, gente! Os Reddits do medo tem tema, né? Eu sempre pergunto, Vitor, você tem medo de não sei o que, não sei o que. Vitor, você tem pai? Eu tenho, né? Você sabe que eu tenho esse doido. Maravilhoso, seu pai, beijo, Nildinho. Dá feliz dia dos pais, seu pai, aproveita. Feliz Dia dos Pais e todos os pais que... Os pais bons que estiverem me escutando aí. Exatamente. Gente, se você não tiver pai bom, ou se seu papai faleceu, infelizmente, sinto muito primeiramente, né? A gente já teve até histórias aqui sobre isso. Mas se você tem um pai merda, só... assim, vai ser uma experiência boa. Vamos ouvir umas histórias. E a gente já fez outros hatches do medo temáticos, tipo Dia das Mães. Mas eu peguei história, teve um que eu peguei história só de mãe filha da puta, mãe péssima, mãe péssimas. Dessa vez eu peguei histórias de pais bacanas, tá bom? Pais de boas. Vamos então pra primeira história? Vamos. Então vamos. Quando eu era mais jovem, eu aprendi da pior forma possível que nem só os estranhos podem ser uma ameaça. Na época, o meu pai era um alcoólatra em recuperação. E por conta disso, ele estava no AA, nos Alcoólicos Anônimos, e a nossa família costumava ir em muitos eventos do AA. Com o tempo, gente, eu fui considerando o povo do Alcoólicos Anônimos como uma segunda família, assim. Eu comecei a ter afeição por todo mundo ali mesmo. E realmente, eu devo a vida do meu pai e a sanidade do meu pai aos Alcoólicos Anônimos. Eu tenho um carinho enorme, uma gratidão enorme. Então, essa história não é de forma alguma pra eu falar mal dos Alcoólicos Anônimos. Uma das pessoas que eu mais gostava no grupo era uma mulher chamada Gina. Gente, ela era linda, engraçada, super divertida. Ela era basicamente a tia / irmã mais velha que toda adolescente quer ter. Durante um desses encontros específicos ali do AA, ela me apresentou a um rapaz, o Joey. E assim, eu tinha um pouco de medo do Joey. Ele era um cara muito, muito grande, ele tinha uma voz muito grossa e ele tinha uma cicatriz que subia do pescoço até o rosto. Mas tanto meu pai quanto a Gina, eles gostavam muito do Joey. E o Joey, ele sempre me tratava como uma criança que tá lá nos encontros e tal, ele nunca me deu muita atenção. A gente se via bem esporadicamente, ele não era um amigo próximo dos meus pais, então eu meio que perdi ele de vista. Depois que eu fiz 18 anos, eu me mudei da casa dos meus pais, eu não morava mais com eles, e fui morar numa cidade maior, a 24 quilômetros da casa dos meus pais. Eu consegui emprego numa lanchonete fast food e meus pais me deram um carro usado pra eu me locomover. Eu liguei pro meu pai na mesma hora, porque, enfim, eu tinha que ir pro trabalho e tal. E ele falou que ele não poderia me buscar naquele momento. Então, a gente combinou do seguinte: eu ia pro trabalho a pé, porque, enfim, ia ser uma caminhada longa, mas dava pra eu ir. A pé não era nada absurdo. E quando eu saísse às 18 horas, meu pai ia me buscar. E aí ele ia dar uma olhada no carro, coisa e tal. E ficou isso combinadinho pra depois que eu saísse do trabalho. Gente, era uma caminhada de o quê? 20, 30 minutos da minha casa até o meu trabalho. Eu já tinha feito isso antes e tal, então não tinha nenhum perigo, né? Só que, do nada, começou a chover. E eu não tinha levado guarda-chuva. Óbvio que eu não tinha levado guarda-chuva. Aí eu tava lá andando, de repente parava um carro e me oferecia carona. Mas, gente, quem vai pegar carona com estranho, né? Então eu sempre recusava carona. Parava, gente, me oferecia e eu recusava. Enquanto isso, eu caminhava, segurando minha jaquetinha assim, fechadinha, xingando horrores o carro que tinha me traído. E por que eu não aceitava carona, gente? Porque eu não era boba, nem nada. E eu lia as revistas de true crime da minha avó e eu sabia o que acontecia com gente que pegava carona com estranho. Então, assim, dos males, o menor. Eu ia estar andando na chuva e ia chegar molhada no trabalho. Faltava cerca de 10 minutos para eu chegar no trabalho, quando um carro que estava vindo na pista oposta a mim
parou do meu lado. E era um carro familiar. Quando eu olhei lá pra dentro, gente, era o Joey. Eu reconheci ele na hora por conta da cicatriz enorme, inconfundível no rosto dele, e ele tava acenando pra mim. Finalmente, um amigo, alguém que eu conhecia. Eu acenei pra ele de volta enquanto ele abria a porta do passageiro pra mim. Bom, eu presumi que ele lembrava de mim, então a gente teve umas conversas bem bobas, tipo, ai, como foi seu dia? Com o que você tá trabalhando? Aí ele perguntou por que eu tava saindo andando na chuva sem guarda-chuva, e eu expliquei do carro, e ele disse, nossa, que azar. E depois disso me ofereceu um cigarro. Depois disso ele começou a fazer umas perguntas muito específicas, muito estranhas, tipo, ah, você tá namorando? Onde você estuda? E assim, com as perguntas dele, eu tava ficando meio incomodada, sabe? Não sei, eu tava um pouco desconfortável. Mas eu só pensei que era um desses adultos intrometidos. Então, a gente passou do lugar que eu trabalho. E eu falei, ah, você passou e tal, eu trabalho ali. O Joey parou de rir naquele momento e não falou mais nada. E depois disso, ele dobrou a esquina, saindo da pista principal e entrando numa estrada muito sinuosa que eu percebi que estava indo para uma área residencial. Eu comecei a me sentir mal, então eu falei, olha, você pode dar a volta, por favor, e me deixar no meu trabalho? Você entrou aqui talvez por engano. Ele então sorriu e olhou pra mim. Ele disse, por que em vez disso você não vem pra minha casa comigo? E foi nesse momento que eu percebi que o Joey não ia me levar pro meu trabalho. Gente, eu tentei não parecer desesperada naquele momento, eu só falei assim, ah, vamos deixar pra uma outra hora. Se eu chegar atrasada no meu trabalho, vai dar ruim pra mim. Ele olhou pra mim durante um instante e depois olhou de volta pra estrada e disse, talvez depois, agora você precisa me pagar por essa carona. Eu senti os meus olhos lacrimejarem, eu senti o meu joelho fraquejar. Quando eu percebi que eu tava no carro de um cara e ninguém sabia com quem eu tava, onde eu tava, e apesar de eu estar numa área residencial, as casas estavam muito distantes da estrada. Eu tava por minha conta naquele momento. Foi então que eu lembrei de um outro presente que meus pais tinham me dado. Eu tateei a minha bolsa procurando por ele, um revólver calibre 38. O meu pai me disse pra eu andar sempre com ele só por garantia. Mas eu percebi que o Joey, gente, ele era gigantesco, ele era enorme, tipo um jogador de futebol americano, assim, com um ombro largo. Então talvez aquele meu pequeno revólver não ia fazer nada, a não ser deixar ele mais irritado. Mas era tudo que eu tinha. Então eu comecei a tatear a minha bolsa enquanto eu encostava mais na porta do passageiro. Eu consegui achar a arma, eu peguei ela discretamente e botei ela no bolso da minha jaqueta para usar no melhor momento. E assim, eu já tinha familiaridade com armas, só que eu fui criada com o discurso de que você só pode usar em momentos de vida ou morte. Bem, provavelmente essa era uma dessas situações, então eu comecei a calcular mentalmente onde eu deveria atirar nele para que eu tivesse tempo de fugir, que surtisse algum efeito. O Joey não tava olhando pra mim, então ele nem notou o que eu tava fazendo. Ele só tava dirigindo com um sorriso maldoso no rosto. E então ele disse, você deveria saber que não é pra pegar carona com estranhos, garotinha. Aquele comentário meio que quebrou o meu pânico e me deixou com raiva. Eu respondi, bom, eu normalmente não pegaria, só que como você conhece meu pai, eu achei que seria de boa eu pegar carona com você. Na mesma hora, ele desacelerou o carro, encostou no acostamento e perguntou, peraí, quem é seu pai? Eu falei pra ele o apelido do meu pai, que só a família e o pessoal do AA sabia. Gente, o Joey ficou pálido. E aí eu percebi que ele não parou pra encostar pra me dar carona porque ele me conhecia. Não, ele só era uma pessoa com mais intenções que viu uma garota indefesa e viu uma oportunidade de fazer besteira com ela. Ele começou a gaguejar e ele começou a falar, meu Deus, seu pai me mataria. E eu concordei, aproveitando aquela reviravolta, falei assim, pois é, eu também acho. Inclusive ele e a Gina, que você sabe, eu e a Gina, a gente é muito próxima, nós somos muito amigas. O Joey ficou ali, sentado, me encarando, e depois ele começou a botar a mão na cabeça e resmungar pra ele mesmo. Merda, 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 merda. Então ele começou a jogar o corpo pra frente e pra trás, aceleradamente, assim. Gente, o que eu posso descrever aquilo era que ele tava tendo um ataque de pânico. Vendo a minha oportunidade ali na cara, eu falei, olha, eu vou sair do carro, tá? Eu não vou falar nada pra ninguém, eu só
quero que você não me siga, beleza? Gente, eu abri aquela porta do passageiro sem esperar a permissão dele e fui andando até sair da vista do carro. Depois eu corri e só parei quando eu cheguei na estrada principal. Mesmo assim, ir pro meu trabalho foi uma experiência muito tensa, assim, porque eu tava segurando o meu revólver, que agora tava no bolso da minha jaqueta, e eu tava com muito medo do Joey simplesmente mudar de ideia e ir pro meu trabalho atrás de mim pra terminar o que ele havia começado. Eu cheguei no meu trabalho toda suada e com lágrimas nos olhos. O meu chefe não percebeu nada, ele só me deu um esporro e fez um sermão sobre a importância da pontualidade. Os meus colegas cobriram o meu turno enquanto eu fui pro banheiro para me recompor, para me limpar o meu suor, minhas lágrimas. E eu só disse pra todo mundo que o pneu do meu carro tinha estourado e que meu pai ia resolver isso mais tarde. Eu tava tendo muita dificuldade em processar o meu pensamento. Eu quase fui sequestrada ou coisa pior por alguém que eu achava que eu podia confiar. Na época eu não me dei conta de que eu tinha que contar pra todo mundo o que tinha acontecido. Eu terminei o meu turno completamente atordoada, o meu pai foi me buscar e num primeiro momento eu pensei em contar pra ele. Só que eu não contei. A reação do Joey com quem o meu pai era me deixou completamente assustada. Quer dizer, gente, o meu pai, ele não é alto, ele não é um homem forte, atlético. Ele, inclusive, batia... Não chegava nem a bater no ombro do Joey, pra você ter noção. Mas pela reação que o Joey teve quando ouviu o apelido do meu pai, gente, parecia que ele era o poderoso chefão. Então eu optei aí procurar outra pessoa, a Gina. Ela ficou completamente apavorada e puta, porque o Joey tinha sido expulso do AA depois dele ser super agressivo com as mulheres de lá. Ele tava sumindo há meses, ela não tinha nenhuma notícia dele e ela ficou se sentindo super culpada por não ter me avisado de nada e por ter apresentado a gente. Eu respondi, gente, que não era culpa dela, pelo amor de Deus. E aí ela me perguntou se eu tinha contado alguma coisa pro meu pai. Eu falei que não. E ela disse, olha, não conta, deixa que eu resolvo isso. O marido dela era policial na época. Eu não sei como eles resolveram isso, se eles resolveram isso, até porque ela nunca mais comentou sobre isso comigo. Alguns anos depois, eu encontrei de novo com a Gina, a gente foi tomar um café e eu comentei casualmente sobre a história do Joey com ela, perguntei se ela sabia o que tinha acontecido com ele. Ela disse que ele estava preso, só que ela não me disse o porquê. O meu pai faleceu pouco tempo depois disso. Descanse em paz, papai. Até hoje eu não sei o porquê o Joey tinha tanto medo do meu pai, mas eu sou muito grata por ele ter esse medo dele. Isso me salvou de uma situação que muito provavelmente eu não sairia intacta. Sim, eu tinha uma arma que poderia tanto ajudar quanto piorar as coisas. Nunca saberemos. E até hoje, gente, até hoje eu não tenho ideia porque ele tinha esse pavor todo do meu pai. Fim da primeira história. Gente, não façam isso comigo. Eu sou uma pessoa curiosa. Eu quero saber o que esse homem fazia. E eu acho que ele era completamente do mal. Por quê? Não, amor. Não. Eu quero saber o que o pai dela fazia. Então, eu acho que ele é completamente do mal. Por quê? Primeiramente, ele já deu uma arma ali pra filha. Eu não daria. Então, eu também não daria. E ela tem plena noção de que a arma é perigosa, porque ela sabe que ela poderia piorar situações. Eu acho que nessa situação ia piorar. Eu também acho. Que ele poderia ficar desesperado, já ir direto pra onde ele queria ir, ou parar ali mesmo e fazer alguma coisa com ela. E ele ia conseguir tomar essa arminha dela num segundo. Eu também acho. Até porque... ela não ia atirar. Talvez ela não atirasse, ou se ela atirasse, ela poderia errar. E esse homem já era especialista em fazer maldade. Então, provavelmente ele já tinha ali um jeito de dominar alguma coisa assim. Gente, e ela não ia falar do pai dela, você reparou, né? Ele que falou, você não pode pegar uma carona com estranhos. Aí que ela atinou que ele não tava sabendo quem ela era. Gente, mas esse pai dela deve ser realmente o Marlon Brando em Poderoso Chefão. Eu acho. Deve ser um Corleone da vida, porque, meu Deus do céu, ele deve ser o chefe... faleceu. Devia ser o chefe das coisas e a Gina sabia. A Gina não era boba. Né? A mulher sabia ali também. A mulher sabia, porque ela falou assim, pelo amor de Deus, não conta pro seu pai. Eu resolvo. E resolveu, que bom como foi preso, porque ela se livrou, mas outra pessoa poderia não se livrar. E ela se livrou por... Nossa, foi a sorte no azar ali. Foi a sorte no azar. E realmente, não peguem carona com estranhos, gente. O mundo tá muito perigoso.
pelo visto, nem com conhecidos, né? Nem com conhecidos, a não ser que você... Nossa, seja realmente um amigo seu. Agora, uma pessoa que você viu há não sei quanto tempo atrás, que é amigo do amigo... Não faz isso, gente. O mundo é muito cruel. Vamos, então, para a nossa segunda história? Vamos. Essa história aconteceu quando eu tinha cerca de 10 anos de idade. Eu sempre soube que os antigos moradores da minha casa da infância tinham passado por uma tragédia muito grande. A filha deles, que era muito jovem, tinha falecido de câncer e, gente, isso é uma tristeza inimaginável. Ela não faleceu dentro da casa, mas eles passaram por esse trauma gigantesco. Eu sempre tive sensações estranhas naquela casa, mas era quase sempre no porão. Eu cresci nessa casa, eu morei lá dos meus 3 anos até os meus 18 anos. No nosso porão, tinha uma pequena quadra de basquete e de vez em quando eu ficava lá arremessando umas bolas tranquilamente, coisa e tal. E tinha um som estéreo que era super alto, assim, que eu às vezes botava música enquanto eu tava jogando. Por algum motivo, toda vez que eu tinha acabado de jogar e eu ia subir pra minha casa, eu sempre subia correndo. Sabe quando você apaga a luz e sai correndo assim pra ir pro quarto? Era basicamente essa sensação. E eu evitava ao máximo olhar pra um canto específico do porão, porque era como se tivesse alguma coisa ou alguém ali me observando. Sabe? Você já deve ter sentido essa sensação, sabe? De se sentir observado por alguma coisa que não tá ali. E aí eu tinha certeza que se eu subisse as escadas e olhasse pra aquele canto específico, eu ia ver alguém parado ali me olhando. Teve uma noite específica que eu tava jogando basquete, depois disso eu subi pro meu quarto e eu fui dormir. Eu e o meu pai... A gente se deitou exatamente no mesmo horário, só que em quartos separados. Poucos minutos depois, o meu pai bateu na minha porta e falou pra eu ir desligar o som, que eu tinha deixado o som ligado, torando no último volume, e eu literalmente não tinha a menor ideia do que ele estava falando. Eu tinha certeza que eu tinha desligado o som. Ele me falou, não, meu amor, o som está altíssimo mesmo, torando no último volume. Ele desceu até o porão e o som estava realmente ligado. E a história fica ainda mais insana. Cerca de uma semana depois... Eu terminei de jogar basquete de novo, subi e deitei na minha cama. E, gente, eu juro, eu não tô mentindo, você pode perguntar pro meu pai. Enquanto eu tava ali, deitada na cama, eu comecei a ouvir alguns kicks. Eu consegui ouvir o barulho certinho, vindo do duto de ventilação no canto do meu quarto. Eu encostei o meu ouvido no duto e, de repente, eu entendi o que estava acontecendo. A minha bola de basquete estava sendo quicada. Eu corri pro quarto do meu pai na mesma hora, chamei ele colocou o ouvido no duto de ventilação e ele ouviu a mesma coisa que eu. Ele desceu até o porão, olhou em volta... E dessa vez não tinha nada. O som tava desligado, a bola tava parada no canto, tava tudo vazio. O duto que ia até o meu quarto ficava exatamente em cima daquele canto que eu falei pra vocês que eu tenho medo dele. Até hoje, eu e meu pai, a gente brinca sobre essa situação que aconteceu uns 20 anos atrás, mas é uma coisa que a gente nunca vai esquecer. Isso vai ficar permanentemente gravado em nossas memórias. Fim da segunda história. Essa história me lembrou uma coisa muito específica, mas é muito específico mesmo. Eu não sei quem vai ter a mesma ref que eu. Tinha uma propaganda que passava, eu acho que era propaganda da ACD, eu não tenho certeza. Mas que tinham pessoas com deficiência jogando basquete. Ah, sim. E aí ela, tipo assim, pessoas de cadeira de roda e tal, elas estavam jogando basquete, e aí os fantasmas tentavam pegar elas. Eu morria de medo dessa propaganda, gente, eu tinha muito medo. E aí tocava a música do Moby. Aquelas das drogas, não? Não é. A música era Why does my heart feel so bad? Eu já vi ela Why does na my internet. soul feel so bad? Não, eu tinha... Você nunca viu na TV? Ah, eu não sou tão antigo assim, né? Gente, o Vitor é 4 anos mais velho do que eu, Não tá? sou, não. É Não sim, sou. senhora. É sim, senhora. Vitor, vai levantar dessa cadeira e dar na tua cara. Gente, me fala, por favor, quem lembra dessa propaganda. Me lembrou muito, eu imaginei um menino jogando basquete no porão e o fantasma lá tentando pegar ele e não conseguindo, e a música de fundo tocando. Eu quero muito que vocês
Quem aí lembra dessa propaganda? Comenta. Inclusive, Blitz nos comentários. Agora a surpresa foi susto até pro vídeo. Meu Deus do céu. Que isso? Que isso? Blitz nos comentários. Comenta aí o que vocês estão achando. Comenta se vocês têm boa relação com o pai de vocês. Se não tem. Se não quiser, comenta do comercial, que eu quero saber realmente se vocês lembram desse comercial. Ou então, gente, só deixa um emoji. Faz igual a diva da Aline, eu acho que é a Aline o nome dela, comentando pra ajudar no engajamento. Tudo vale, só comenta. Assim, eu peguei essa história porque é uma história tipo de relação de pai e filho, que eles passaram por um pequeno trauma juntos de terror. Mas eu não sei, não me convenceu de que era uma assombração nessa casa. Eu acho que realmente na primeira noite... Eu acho que realmente na primeira noite o menino esqueceu o som ligado. Por quê? Porque ele já tinha medo desse porão. Então, ele deve, nesse dia, ele devia estar com o cu muito mais trancadinho. Aí ele pensou, o quê? E saiu correndo, deixou o som ligado. Tava com tanto medo que nem percebeu que o som tava ligado. Deitou. É, porque às vezes de dia tá com som, tem outros barulhos também. É de noite, destaque. Exatamente. E uma semana depois que eles ouviram o barulho, desculpa, meu amigo, podia ter rato nessa casa. Eu teria medo de rato. É, poderia ser também. Nos dutos, eu acho que poderia ter. Ou então era o mal do Castelo Rá-Tim-Bum. Desculpa, não tenho referência de Castelo Rá-Tim-Bum. Esse momento que eu vou ser cancelada por vocês. Peço desculpas. Quem que era o mal do Castelo Rá-Tim-Bum? O que fica nos dutos também. Ah, tá. Pode ser, então, o mal do Castelo Rá-Tim-Bum. Duto é aquele negócio, né? Aqueles... Duto que... Os canos. É cano, gente. É um lugar pra passar ventilação. Não sei. Eu acho que é uma coisa muito americana também. É. Americana e de prédio grande, que tem que ter duto de ventilação. Ou era o It a coisa. Eu amo chamar o Pennywise de It a coisa, a Elsa de Frozen. Vamos então pra nossa terceira história. Eu fui adotada com 6 semanas de vida. E eu sempre soube que eu sou adotada. Até porque os meus pais sempre falavam comigo sobre quando eles me pegaram e não falavam sobre o meu nascimento. Não que eu entendesse realmente o que isso significava aos meus 7 anos, quando o meu pai biológico apareceu pra mim pra dizer: "Olá e adeus". Eu tinha a típica família americana dos anos 70. 2 irmãos mais velhos, pai, mãe, 3 gatos e um cachorro. O único fantasma que eu já tinha ouvido falar na minha vida era o Gasparzinho. Uma noite, muito cedo de manhã, eu acordei de um sono profundo. Eu tava completamente acordada assim que eu abri meus olhos. Eu não tava realmente assustada, mas eu achei estranho que a única coisa que eu conseguia realmente mover era justamente os meus olhos. Eu olhei no meu quarto inteiro, da janela até a porta, para tentar descobrir o que tinha me acordado. Eu comecei a ouvir barulho de sapato, sabe? Com um saltinho duro batendo no chão, como sapatos sociais. E eu tentei chamar pra saber se era o meu pai que tinha levantado e tava se arrumando pra trabalhar. Ele era professor de uma faculdade e ele acordava muito cedo, tipo 5 horas da manhã ele tava acordando. Só que eu não conseguia emitir um pio. Quanto mais eu tentava falar, mais frustrada eu ficava. Enquanto isso, os passos pararam bem na frente da minha porta e eu ouvi a voz de um homem jovem dizendo: "Acorda, eu preciso falar com você, por favor, acorda." E depois mudou pra: "Cherry, acorda, por favor, eu preciso falar com você." Isso pareceu durar muito tempo. Eu tentava falar enquanto a voz me incentivava a falar. Agora, meu nome não é Cherry, mas eu sabia que a voz estava falando exatamente comigo. E de alguma forma eu sabia exatamente quem era. Eu tenho certeza que mais coisas foram ditas, mas eu não consigo me lembrar. Faz muito tempo. Só que a conversa finalmente terminou com esse jovem dizendo: "Eu quero que você se lembre que eu sempre vou estar com você." De repente eu consegui me sentar na cama e eu comecei a falar, como se eu não estivesse lutando pra fazer isso. Depois disso, eu realmente ouvi o meu pai se movendo pela casa e se arrumando pra ir trabalhar. Eu perguntei pra ele se ele estava acordado alguns minutos antes, ou se meus irmãos tinham acordado, alguma coisa assim, e ele disse que não. Ao longo dos anos, eu sentia às vezes que aquele jovem estava do meu lado ao longo do tempo. Se tornou uma presença muito familiar e eu lembro de, enquanto criança, eu conversar com essa presença. Eu nunca recebi nenhuma resposta direta, mas eu tinha certeza que eu era ouvida. Embora a minha primeira
experiência com paralisia do sono tenha sido agradável, a segunda, e eu espero que a última, não foi nada agradável, pelo amor de Deus. Certa noite eu acordei com a sensação como se um elefante tivesse deitado em cima do meu peito. Eu não conseguia respirar direito, eu lutava contra e nada. Eu abria os meus olhos e eu não conseguia ver absolutamente nada. Eu conseguia me mover, mas eu não conseguia gritar. E eu tava sentindo como se tivesse uma luta acontecendo em cima de mim e eu não conseguia fazer com que isso parasse. E de repente, a força pareceu evaporar. Eu saltei da cama na mesma hora, eu olhei em volta e não tinha nada ali. E eu conseguia ver o meu quarto todo porque eu deixava a luz do banheiro acesa pra entrar um pouco de luz no meu quarto e eu realmente não vi nada. Eu deitei de novo e senti uma calma me dominar e eu realmente consegui dormir. De manhã eu acordei duvidando da minha própria sensação, sabe? Como se aquilo tivesse sido só um terror noturno, mas eu ainda acredito que aconteceu comigo. O meu amigo invisível me defendeu aquela noite. Ele lutou com alguma coisa invisível que estava em cima de mim. Agora, avançando 15 anos no tempo, eu sempre tive curiosidade de conhecer a minha família biológica. Então eu decidi procurar eles. Na verdade, gente, isso foi uma coisa muito fácil, tá? Porque eu liguei pro serviço social que tinha cuidado ali da minha adoção. E a minha mãe biológica, ela tinha dado permissão pra me darem o nome dela, o telefone, então eu consegui tudo em menos de uma semana. Eu falei com a assistente social que eu queria entrar em contato com a minha mãe biológica e com a minha avó paterna biológica. E ela achou muito estranho que eu não perguntei sobre o meu pai biológico. E eu falei pra ela que eu tinha a sensação de que eu não ia conseguir encontrar ele. Depois que ela entrou em contato tanto com a minha mãe quanto com a minha avó biológica, ela ligou pra mim com informações. Ela tava agindo de uma forma meio estranha, sabe? Como se estivesse pisando em ovos. E aí ela me contou que depois que ela entrou em contato com a minha mãe, ela disse que o meu pai havia falecido. E eu falei, sim, não, tranquilo, eu sei disso. Ele morreu quando eu tinha 7 anos de idade. Ela ficou gag, assustada, e me perguntou como eu sabia dessa informação. E eu falei pra ela que o meu pai tinha me visitado quando eu tinha 7 anos de idade pra falar oi comigo. Agora, a cereja do bolo, a minha mãe biológica disse que o meu primeiro nome era Cherry. Fim da terceira história. Eu acho que nesse vídeo eu tô mais fofoqueira que o normal, que eu já queria saber. Por que essa menina foi pra adoção? Como que foi o processo de adoção dela? De que esse homem morreu? Por que esse homem foi visitar ela e depois só falou com ela dessa vez e nunca mais falou? Como ela descobriu que era o pai biológico dela? Entendeu? Eu tenho muitas perguntas. Eu tô bem curiosa com essa história. Teve o plot aí, que o nome dela era Cherry. Cherry, exatamente. Então, assim, era realmente o pai dela ou uma pessoa muito próxima da família biológica, né? Pra chamar ela de Cherry. Mas depois comprovou que era o pai, né? Porque o pai tinha morrido quando ela tinha 7 anos de idade realmente. O pai do cara não tava vivo, foi lá, visitou a filha. Gente, eu fiquei gag, mas não precisa, tá? A gente vamos reforçar sempre. Se alguém morrer, não precisa vir me visitar, não. Ainda mais se for em formato de paralisia do sono, que ela ficou meio paralisada, no caso. Não, paralisia do sono deve ser horrível. Eu acho que eu nunca tive, não lembro. Ah, você já teve sim. Já tive, né? Você já teve alguns terrores noturnos. Não sei se chegou a ser paralisia mesmo, igual o povo relata, assim. O Vitor, gente, ele é criativo no terror noturno dele. Tem vez que ele tem um pesadelo muito grande, aí teve uma vez que ele acordou assim, em formato com a mão fazendo uma cruz. Acordei assim realmente, não era no sonho, verdade, não. de verdade. Várias vezes ele... Horrível. Ele tenta gritar de noite, gente, aí ele fica assim... Vocês, né, que estão escutando aí, vocês já tiveram isso? De tentar gritar no sonho e aí você gritar na... Tentar gritar, porque você não consegue gritar. Mas pra mim eu tô gritando horrores. Não, dá o maior escândalo. É muito ruim. Mas eu também não quero que ninguém me visite, não. Mesmo que seja uma visita fofa, pode visitar em silêncio, não precisa interagir. Não precisa não precisa de ver. Não precisa de ver, não precisa de escutar. Não precisa de sentir, não precisa de nada. Não precisa de nada. Se tiver com saudade, vem me ver e mata sua saudade sozinho, quietinho na sua. Vamos então para a nossa última história? Bora. No início dos anos 80, eu morei em Okinawa, no Japão.
O meu pai sempre dizia que conhecer o mundo faria de mim e do meu irmão pessoas melhores. E olha, eu acho que ele estava certo. Entrar no exército me mostrou culturas que eu sozinha nunca ia vivenciar, nunca ia conhecer. E eu sou muito grata pelas experiências que essa vida me proporcionou. Até mesmo as experiências assustadoras. Quando a gente morava no Japão, o meu pai decidiu que a gente deveria ter uma experiência completamente imersiva. Então a gente se mudou para um bairrozinho muito pequeno, fora da área militar. A gente morava numa casinha no topo de um morro enorme e a vista da nossa casa, que ficava numa rua sem saída e tal, era... Não tô zoando, gente. Para um zoológico muito, muito grande. E do outro lado, para um cemitério. A nossa casa, especificamente, ficava bem em cima do habitat dos macacos, que ficava 1 quilômetro abaixo. E entre a nossa casa e o zoológico, tinha uma selva densa, densíssima, que eu e os meus amigos de bairro insistíamos em explorar, mesmo tendo placas mostrando que havia cobras venenosas e minas da Segunda Guerra Mundial que não tinham sido detonadas. Nós éramos a única família americana morando ali no meio daquelas pessoas locais. E, gente, isso era incrível. As crianças adoravam. Mesmo a gente não conseguindo se comunicar com palavras, né, por conta do idioma, a gente se entendia muito bem na maioria das vezes. Em frente à nossa casa morava um casal de idosos que tinha um jardim lindo em volta da casa deles. A senhora que morava nessa casa, ela gostava que a gente chamasse ela de Mama-san. E ela sempre botava a gente pra cuidar do jardim dela, toda vez que ela conseguia atrair a gente com chá verde, biscoitos de chocolate e banana. A gente amava ela. Ela era muito acolhedora, muito amorosa. Como todos os outros vizinhos, na verdade, a gente morava num bairro incrível. O único ponto negativo da casa da Mama-san é que ela apontava diretamente para o cemitério. E aquele cemitério era completamente diferente de qualquer outro que eu já tinha visto. Como Okinawa é uma ilha, enterros não eram frequentes ali. Geralmente, os corpos eram colocados em criptas acima do solo. Muitas delas construídas nas encostas dos morros que tinham ali pela ilha. As criptas são bem grandes, assim, formadas por arcos de pedra, e no chão tem um quadrado, assim, que tem espaço para colocar o caixão, e um quadrado maior que tampa. E em cima dessa tampa ali, forma-se o quê? Uma prateleira em que as famílias vão lá e colocam oferendas. Ienes, flores, comida, alguns objetos, incenso. São coisas que as famílias vão lá e colocam em homenagem aos seus entes que faleceram. Abaixo da casa da Mama-san tinha um vale que levava ao outro morro que ficava em frente à casa dela. Aquele vale e ambos os morros estavam cobertos por aquelas criptas. E ali no meio tinham vários caminhos em forma de teias de aranha. Gente, era assim, uma vista incrível, sério. Certa noite, a Mama-san me chamou pra casa dela, mas eu tinha que ir sozinha. Ela tinha uma coisa pra me mostrar, mas tinha que ser só pra mim, por eu ser a irmã mais velha. Eu tava muito intrigada e um pouco orgulhosa também por esse convite importante e eu aceitei. Ela me levou até os fundos do seu jardim, me fez sentar em um banco dela lindo, todo esculpido, com pescadores, homens com espada, e ela disse que tinha uma história pra me contar. Mama-san desapareceu por alguns minutos, depois ela voltou segurando uma bandeja com chá e bolinho de arroz doce. E aí ela começou a comentar sobre as cores do céu, do pôr do sol, que tava a coisa mais linda. A Mama-san disse que já tinha ouvido meu irmão mais novo e as outras crianças, a gente se desafiando a descer as escadas com os degraus todos carcomidos que levavam até o cemitério. Seria perigoso para qualquer um, mas o verdadeiro desafio era ver quem conseguia ficar mais tempo à noite no cemitério. A Mama-san tinha me chamado ali para me explicar que isso era uma péssima ideia. Há muitos anos atrás, os americanos eram vistos como monstros pelos locais. Pessoas sanguinárias que matavam os inocentes por puro prazer, só porque eles queriam matar. Esse medo muito grande, essa imagem dos americanos era muito causada pelas propagandas da guerra, que eles queriam convencer os jovens agricultores a participar ali para lutar pelo próprio país. Mas muitos deles não lutaram. Muitos fugiram e, sem ter para onde ir, eles iam para o topo de um penhasco e se jogavam de lá para não terem que participar da guerra, daquela
situação que era completamente torturante. Eu fiquei aterrorizada com tudo aquilo, eu não fazia ideia de que tudo isso tinha acontecido. Eu fiquei mortificada, sentindo uma tristeza tão profunda que eu comecei a chorar. O sol estava se pondo e o céu foi de rosa e azul para um laranja bem intenso. A Mama-san estendeu as suas mãos e segurou as minhas. E ela disse que era pra eu não me preocupar, que isso tinha ficado no passado e que o passado servia justamente pra gente aprender com ele e não ter que voltar a ele. Ela então continuou com a sua história. Uma jovem mulher que tinha 2 filhos, ela acabou ficando desesperada a ponto de se sacrificar junto com seus 2 filhos. Só que ela sobreviveu à queda. Ela ficou em coma por meses e quando ela acordou, ela ficou completamente desesperada por não estar junto com seus 2 filhos. Eles tinham sido enterrados em algum lugar naquele cemitério ali embaixo, em uma cripta sem identificação que tinham vários outros corpos. A mulher passou dias e dias vagando por aquele cemitério procurando seus filhos, até que ela se jogou no oceano para poder se juntar à sua família. Mas dizem que até hoje ela nunca encontrou seus filhos. O seu ato de tirar a própria vida teria condenado ela ao purgatório, e ela permaneceria torturada por toda a eternidade. O sol já tinha desaparecido, o cemitério estava completamente escuro, a não ser por uma ou outra luz que estava ali iluminando um pontinho ou outro. A Mama-san continuou. Ela ainda vaga pelo cemitério, procurando pelos seus filhos. Muitos ainda escutam ela chorando. E então, ela apontou para baixo. Ela não queria olhar, mas eu olhei. E bem no fundo do cemitério, eu avistei uma figura branca. A princípio, era um brilho branco, reluzente, se movendo, meio que tremendo. Ela se movia entre as criptas como se estivesse procurando alguma coisa e, de fato, dava para ouvir o seu choro. Suave no princípio, mas podia-se ouvir gemidos e sussurros baixos enquanto ela ia se aproximando. Eu fiquei aterrorizada, eu só queria sair dali correndo, mas a Mama-san me segurou e disse que ela não subia até ali. A gente estava distante demais, mas ela queria me explicar que aquele era o motivo de que não era pra gente descer lá à noite. Ela disse que muitos não conhecem a história e por conta disso só chamam ela de Bruxa Branca, o que deixa ela completamente irritada. O melhor era manter distância e rezar por ela. A Mama-san disse que tinha o costume de ir do lado de fora da sua casa para observar ela, esperando o dia que ela encontre a sua salvação. Bem, eu não preciso nem dizer para vocês que eu nunca desci naquele cemitério. Nem uma única vez. E também nunca mais me sentei ali nos fundos com a Mama-san também. Aquilo foi mais que o suficiente para mim. Mas eu acabei visitando o tal penhasco, que hoje é chamado de Parque da Oração pela Paz, por respeito. Eu chorei o tempo todo em que eu tava lá. Eu rezei por todas as almas e pedi perdão. Tantos cidadãos japoneses me trataram com tanto amor, com tanto acolhimento. Eu não me sentia digna de todo esse amor e eu tava completamente apaixonado pelo país e pelo povo. Eu nunca me esqueci do tempo que eu passei lá. E eu gostaria de voltar pra ver se essa moça ainda tá pelo cemitério, vagando pelas sepulturas, procurando seus filhos. Fim da última história. Essa história eu separei porque eu queria muito contar ela, porque é uma história de lenda urbana, japonesa, com um toque de cultura, não sei o quê. O pai aparece no início e é o grande feitor dessa história existir, querendo ou não, porque ele fez questão de levar os filhos para conhecer uma nova cultura, coisa e tal. Achei incrível. E ele parecia ser um pai muito bom, mas o foco da história, a protagonista, é a Mama-san. A Mamacita. A Mamacita, tá bom? E a moça que perdeu os filhos. Que história triste, que história péssima de triste. Mas é uma lenda, né, gente? É uma coisa... Parece as nossas lendas urbanas, sabe? Desses lugarzinhos mais remotos da roça, essa coisa, entidades da quaresma. Só que do Japão. Eu achei uma história muito gostosinha de ouvir e eu queria muito ter conhecido a Mama-san. Eu tô muito triste porque eu sei da existência da Mama-san e eu não tô nos fundos da casa dela comendo um bolinho de arroz doce, tomando um chá. Eu espero que vocês tenham gostado dessa seleção de histórias. Eu espero que vocês tenham visto esse vídeo junto com o papai de vocês, quem tem a possibilidade. E quem não tem essa possibilidade, eu espero que tenha se sentido acolhido pela gente. Que somos suas figuras paternas. Do nada, gente.
Do absolutamente nada. Nós somos a figura paterna de vocês, tá bom? Sinta-se acolhido. Dê Feliz Dia dos Pais pra gente, que somos seus pais, tá bom? Eu vou deixar aqui 2 vídeos pra vocês continuarem maratonando o canal. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Beijo, gente. Tchau!